Olá pessoal, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos ao Conexão X. Eu sou Cris de Pascoal e hoje eu vou falar dos imigrantes interestelares. Você é um imigrante interestelar? Então me acompanha nessa pauta. Bem pessoal, antes de qualquer coisa, eu quero ressaltar nessa live que todos nós, independente do planeta que viemos, somos consciências que podem ter sofrido sim imigração interestelar por vários motivos. Geralmente as consciências mais evoluídas, de planetas mais evoluídos, eles vêm para cá nesse grande hospital chamado Terra para trazer inovações e ajudar a humanidade a dar um upgrade existencial. Estes são os verdadeiros evoluciólogos que de tempo em tempo aparecem aqui na Terra e em várias partes do mundo e fazem muitas vezes um trabalho silencioso em prol da raça humana. Vou citar alguns: Jesus Cristo, Gandhi, Sócrates e muitos outros. E olha que temos amparadores interestelares aqui, bem no anonimato. Outros ainda renascem aqui para reaprender a ressocializar no eterno aprendizado do fraternismo. Porque de alguma forma, por conta de nações aí inadequadas, tiveram que vir para esse imenso reformatório consciencial que chamamos Terra, a fim de experienciar esse corpo denso, emocional e assim tornar-se mais fraterno. Está se encaixando nisso, amigo? Porque o sentir, meus amigos, é a força da razão que nos levará à compreensão. Portanto, é somente através da compreensão e do sentir é que nós vamos evoluir. Portanto, independente de etnias universais, porque em todas elas, pessoal, existem seres patológicos que vieram e veio para cá aprender a ser melhor. Eu vou deixar claro que também não estou falando dos exilados de Capela ou exilados de outros países que também vêm para cá, mas de consciências que vieram para cá para aprender a lidar com as emoções e compreender aí seus processos individuais. Então, bendita Mãe Terra que nos acolhe, gratidão, força de Gaia. Eu, como admiradora do trabalho aí do Dr. Valdo Vieira, Projeciologia e Conscienciologia, não poderia deixar de citar um livro importante aí de uma consciencióloga que indico a todos, que assim como eu, sente uma desconexão aí, feito um estranho no ninho. Essa consciencióloga chama-se Malu Bolona, que escreveu o livro A Síndrome do Estrangeiro, que de verdade tem sido meu preferido aí para servir de base e orientação e me proporcionar reflexões profundas em busca de um entendimento melhor e mais amplo de mim mesma. O livro diz o seguinte: a síndrome do estrangeiro é um mal-estar existencial, sentimento de não pertencimento social do indivíduo, intimamente aí deslocado do ambiente familiar, escola e profissão também, né? Com a persistente sensação de se sentir estranho, de não se adequar nesse planeta. Com a visão ampla e interdisciplinar, a autora relaciona a síndrome com vertentes da psicologia, da psiquiatria e do paradigma convencional no confronto com o paradigma consciencial e as ideias inovadoras aí da Conscienciologia e do Dr. Valdo Vieira. Bom, pessoal, essa obra é útil para as pessoas que passaram ou passam por experiências singulares na infância e na adolescência, com traços conflitivos de superdotação intelectual e paranormal ou parapsíquica acima da média da sociedade. E com isso, deixo algumas indicações que citarei para você compreender um pouco melhor. Os imigrantes interestelares conhecem bem essa síndrome do estrangeiro, cujas crises existenciais são marcadas pela divisão interna entre um que deseja ir embora e o outro que deseja abandonar esse corpo e esse planeta, porque ele não suporta mais conviver com a própria desconexão interna, com a ignorância, com a falsidade, com a insensibilidade e com a falta de respeito e cultivo à espiritualidade. O outro ser interestelar que está renascido na Terra, ele tem a noção básica que precisa ficar.
porque tem uma missão a realizar aqui. E a síndrome do estrangeiro é caracterizada por essa divisão e por uma sensação aí mais ou menos permanente de que não somos aqui, de que somos estranhos e distintos dos seres do planeta Terra. Sentimos a sensação nítida que somos diferentes de tudo que já vivemos no tempo e no espaço. Além disso, há aquele forte sentimento de saudade do nosso planeta de origem, de nossas raízes, do nosso lar, dos valores que lá imperavam. E também acontecem fobias e ataques de pânico que são comuns aí nos adultos, que ainda não sabem quem são e por quê e o que estão fazendo aqui. Muitos interestelares há esses transtornos, há uma má canalização de energia. A depressão é um outro estado bastante habitual nessa geração. Implica a existência de um déficit de energia e desse modo é também um problema de canalização da energia densa deste planeta. Há também casos aí de interestelares que vivem saindo fora do corpo, que assustam as pessoas, que ficam em desespero por não conhecerem o fenômeno de projeção astral. Então eles vão em busca de conhecimento, porque esse é um fenômeno natural que não oferece perigo nenhum, né? Se projetar fora do corpo é mais normal do que nós podemos pensar. Outros ainda têm calapsia projetiva, que deixam as pessoas bem assustadas, que é aquele fenômeno que você sai do corpo, você volta, você consegue, mas não consegue mover nenhum músculo. Isso é bem comum nos interestelares, porque eles têm uma inadequação muito grande com o corpo físico, eles têm dificuldade de retornar. E isso soma, no meu entender, as perdas energéticas que ocorrem por essas aberturas no campo energético dos chakras de cada interestelar que veio para cá. E por que nós estamos nesse momento de transição junto, né? É um momento muito interessante esse planeta. Algum motivo tem, eu vou falar mais para o final. Todos nós sabemos que, por intermédio desses seres interestelares, eles ficam mais vulneráveis ao vampirismo, ou seja, eles têm facilidade em perder energia vital por parte daqueles seres humanos, físicos, extrafísicos, que roubam a energia deles, enquanto eles não sabem que eles são também, né? E sempre que aparecem esses transtornos, pessoal, é recomendável consultar um profissional para que seja realizado um diagnóstico apropriado. Uma vez que há diferentes graus, alguns graves, uma vez que há diferentes tipos de graus, mais ou menos graves, de manifestação de tais condições. Eu vou citar alguns sintomas e características da síndrome do interestelar, do renascido aqui na Terra, do imigrante interestelar, o que eu costumo chamar a síndrome do filho das estrelas. Primeiro, ele sente saudade de um lugar desconhecido, parece um plano espiritual e tem sonhos recorrentes com seres estranhos em locais diferentes. Eles gostam geralmente de astronomia, astrofísica e temáticas espaciais, em geral, e assuntos referentes à mente humana, ufologia, etc. Eles têm afinidades com ciência e tecnologia, preferem os filmes de ficção científica, adoram efeitos e fenômenos paranormais, pirâmides e temáticas similares, e têm capacidades paranormais avançadas, tipo telepatia, telecinesia, materialização e etc. Geralmente eles não têm muita ligação com religião, eles não curtem religião, são meio tímidos, mas gostam de se colocar, o que eles pensam em relação a todo esse orbe terrestre e a toda essa comunidade terrestre. Eles geralmente têm sonhos, que na verdade são projeção, que estão voando, que na verdade são experiências aí fora do corpo. Primeiro também os desconfortos da catalepsias projetivas e às vezes alterna rapidamente de estado de mal-estar para os de bem-estar. Geralmente eles têm boa saúde, eles não são infectados facilmente por vírus, eles têm muitos acoplamentos energéticos com outras pessoas, ou seja, eles sentem muito quando uma pessoa está triste, não está triste, eles começam a sentir. Então o vulgo esponjão que as pessoas falam, né? Mas depois eles desacoplam-se e conseguem também
dessa forma sentir o outro de forma meio confusa, até eles desenvolverem essa capacidade de enxergar o cenário que está em volta dele. Eles têm geralmente um processo mediúnico e parapsíquico acima da média das pessoas, possuindo um grau de intuição bastante alto. Gostam muito de animais. Eles reverenciam muito a flora e a fauna, mas eles não gostam de grandes aglomerações e multidões. Eles têm muita dificuldade de relacionamentos, fazer amizades e conseguir parceiros afetivos sexuais, porque às vezes eles parecem até um pouco longe, distante. Eles têm uma inteligência muito acima da média também, viu? Eles gostam de ficar só, mas de vez em quando pinta aquela profunda melancolia e solidão, e muitas vezes vontade de ir embora desse planeta. Eles sentem profundo senso de justiça social e odeiam as injustiças humanas. Então eles sempre vão lutar aí pelo flora, fauna, vão ter algo bem elevado espiritual para encarar como luta aqui na Terra. Eles têm elevado senso de honestidade, muito acima da média das pessoas. Eles têm grande possibilidade de ser o mais maduro espiritual do núcleo familiar. E embora ele seja um imaturo social, justamente por conta da inadaptação do corpo físico. Ele sente processos bioenergéticos como calores, frios, arrepios e entre diversos sinais de um parapsiquismo aflorado. Em muitos casos são possessivos com seus afetos por conta da sua imaturidade emocional. Por conta disso, não compreendem claramente seus aspectos emocionais. E em grande parte da vida, enroscam-se com questões emocionais por não saber lidar direito aí com as emoções. É racional para dar conselhos aos outros, mas muitas vezes ele mesmo aplica a si. Ele possui esse certo grau de incoerência. Ao mesmo tempo em que ama a vida e admira a natureza, a flora e a fauna, muitas vezes deseja ir embora para voltar ao seu planeta de origem, local que sente de fato muitas saudades. Muitas vezes tem fortes dores de cabeça e que chegam a ser severas, que não são facilmente aliviadas com analgésicos. São questões energéticas mesmo. Tem por vezes corizas que duram 24 horas, mas que não sejam elas ligadas a resfriados ou alergias. Tem muita necessidade de dormir, mais frequentemente do que o normal, porque é nesse momento que eles voltam a ter contato com os seus amigos de outras estrelas. Bem, o que eu quero lembrar aqui é que somos seres multidimensionais e biopsíquicos, e quando buscamos analisar aí nossas incoerências, estamos investindo no desenvolvimento de todo o nosso ser e cuidando com amor da nossa essência, que é espiritual. Esses imigrantes interestelares sentem-se comprometidos com o projeto humano, com a flora e com a fauna, e geralmente se sentem muito ligados aos animais, como eu já disse. Geralmente eles assumem lideranças nas áreas de tecnologia em busca de inovações que possam beneficiar a todos. Vou dar um exemplo aí muito conhecido: Tesla. O Tesla, ele tinha todos os projetos dele na cabeça, e os que ele colocou no papel, muitas vezes ele foi roubado. O próprio sobrinho dele, Boris Petrovich, nos coloca isso claramente. E também foi desacreditado porque dizia que tinha contato com forças interestelares. Outros ainda trabalham no que diz respeito à preservação da vida planetária. Outros ainda portam-se como agentes transformadores da sociedade, por meio de uma filosofia comportamental mais universalista e menos bairrista. São, na maioria, avessos à religião, pois compreende com mais facilidade o sentido de unidade e percebe que muitas vezes a religião é um domínio de massa. A maioria tem dificuldade em lidar com questões financeiras. Geralmente, eles se perdem um pouco nessas questões. No final, anseiam urgentemente voltar para a própria estrela. Quando mais maduros e conscientes vão se tornando, eles tornam um alicerce para a sociedade como um todo. Mas o avesso, pessoal, também é verdadeiro. Muitos vêm para cá e se perdem no misticismo, na política, no lado financeiro, sexual, porque eles gostam do poder. Eles têm uma facilidade em fascinar as pessoas, porque eles são muito lógicos no que eles dizem. Então, eles às vezes usam oratória também
para poder tirar vantagem disso. Esses são aqueles que se perdem nessa viagem e no que vieram fazer aqui. Embora tenham um grau de inteligência acima, alguns deles são endurecidos aí por suas ações ineptas. Agora, busque enxergar-se. Perceba aí se você se encaixa nisso que foi falado. Porque o que fomos em vidas passadas é o reflexo do que somos hoje. E o que seremos no amanhã é o reflexo do que estamos sendo no agora. Então, pessoal, lucidez na jornada terrestre, pessoal. Porque hoje, eu e você, nós somos caminhantes das estrelas no planeta da redenção chamado de coração. E por isso, muitas vezes, nossos pensamentos são feitos estrelas e não conseguimos arrumar eles feitos constelações. Agora, aqui compreendemos que o amor é um grito no vácuo que ressoa na eternidade. Desta forma, certa escuridão nos foi concedida para podermos relembrar o brilho das nossas estrelas. E assim, quem sabe, voltarmos para as nossas estrelas, fazendo a ponte para o infinito, transformando a fé em nós em um ser mais bonito. Bom, pessoal, se vocês curtiram essa live, inscreva-se no canal, compartilhe, dá o seu like aí e um beijo no coração de todos vocês. Até o próximo Conexão X.